Se a internet deixa a gente fazer a live aqui. A internet tá péssima, péssima. Não sei se eu vou conseguir fazer. Mas vamos lá. Eu assisti um vídeo de um depoimento de uma moça, de uma mulher, agora já é uma jovem senhora, de como que ela foi enganada pelo maligno desde os 8 anos de idade. E pelo contrário que muitos pensam por aí, que as pessoas acham que só pessoas que são de outras religiões que tem o perigo dos filhos ser enganados. Não. Se o pai não tomar cuidado, se o pai e a mãe, pode ser pastor de uma igreja evangélica protestante. Se os pais não tomar cuidado, os filhos serão enganados dentro de casa. Enquanto muitos pastores, meu Deus do céu, isso está vindo na minha mente agora, gente, preparei não. Enquanto muitos pastores estão pregando no púlpito que pisa na cabeça do diabo, os espíritos de enganação, de demônio, espírito familiar que vem passando de geração em geração, está iludindo alguns filhos de alguns desses supostos pastores que diz que pesa na cabeça do capeta, pastor, apóstolo, não importa o nome que dá não, gente. Eu vou ler aqui. Jesus vem conosco, cubra-nos, Senhor, cubra eu e a minha casa, meus filhos e meus netos, e aqueles que se ligaram a nós para ter os filhos, os pais dos nossos filhos e as mães dos nossos, os pais o pai do meu filho, dos meus netos e as mães dos meus netos. Dai cobertura, Senhor, porque estão ligadas a nós, a minha família. Eu clamo a Ti pela Tua santa misericórdia. Em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor do Senhor. Aleluia. Cubra-nos com Teu sangue, debaixo do Teu manto, Jesus. Então, eu assisti um vídeo, tá lá na internet, para quem quiser. Se alguém for ver esse vídeo e falar, eu quero, me procura, deixa uma mensagem no particular, deixa nome de Facebook, de Instagram, não sei, alguma coisa que eu mando o vídeo. Porque o vídeo aqui depois vai para a internet, eu não sei quem vai ver. Foi tão forte aquilo no sábado, que enquanto eu estava assistindo esse vídeo, uma pessoa tentou me insultar por mensagens no telefone. Enquanto eu estava assistindo aquele vídeo, eu dei a pausa no vídeo, conversei com a pessoa e voltei a assistir o vídeo. Enquanto eu estava assistindo aquele vídeo, eu recebi mensagens de insultos, de provocações. Ok? Mas Deus me deu graça e eu voltei e fui assistir o vídeo. Gente, é terrível a enganação das trevas. Tem uns tipos de crentes que diz que é crente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de crente, gente. Cada dia que passa, gente, toma mais cuidado com pessoa que diz que é crente, evangélico, protestante, messiânico, nazareno. Se não tiver debaixo da vontade de Deus, se não tiver debaixo do Espírito Santo, do Evangelho de Cristo, da fé em Cristo, se não tiver, gente, não se iluda. Não se iluda com essas pessoas que veem um novo conhecimento, descobrir algo novo. Cuidado com esses algo novo. O Evangelho é eterno. É ontem, hoje e amanhã o mesmo. Aleluia. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado, todo cuidado é pouco. As pessoas acham que o inimigo só está enganando lá na igreja católica, porque eles têm aquela veneração terrível por Maria. Então o inimigo só está enganando lá.
Gente, o inimigo engana na igreja evangélica, na igreja protestante, no meio dos judeus, no meio dos cristãos, no meio do chamado hoje em dia que já tem messiânico, nazareno, evangélico, protestante, pentecostal, não pentecostal, tradicional. Gente, não se iluda, para com isso, para de achar que o inimigo só vai enganar um grupo. O inimigo engana todos se vocês deixarem, se nós deixarmos. Nós temos que clamar o nome de Jesus, o sangue de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Tem pastores evangélicos pregando que pisa na cabeça do diabo e o diabo está enganando os filhos deles dentro de casa. Tem compaixão de nós, Senhor. Tem compaixão de nós, Senhor. Caia por terra o espírito da religiosidade, da mentira, do engano, da falsidade. Caia por terra, Senhor. Caia por terra, Pai. Toda mentoria do inferno que está nas igrejas, caia por terra em nome de Jesus de Nazaré. Toda mentoria do inferno, toda política do inferno, todo falso profeta, falso apóstolo, falso rabino, falso padre, tudo que é falso e usa o nome de Jesus de Nazaré, caia por terra em nome de Jesus, vai ser envergonhado. O Brasil vai ser conhecido, mas pelos verdadeiros cristãos e não pelos falsos. Os falsos vai cair em nome de Jesus de Nazaré. E vai começar a cair e vai pôr a culpa no diabo. Vai dizer que é a perseguição da sinistra. É a perseguição da sinistra. Eu tô falando sinistra, você sabe que é sinistra, pesquisa. Eu tô falando sinistra aqui para disfarçar. Tô falando sinistra aqui para disfarçar. Se você só pesquisar. Os falsos profetas vai cair e vai colocar a culpa na sinistra. Vai colocar a culpa nisso e naquilo, na perseguição, vai colocar a culpa lá no pessoal do olho puxado, vai colocar a culpa lá no pessoal da religião da lua, o pessoal do olho puxado, o pessoal da religião da lua não pode agir sem a permissão divina do Todo-Poderoso. Você crê mesmo em Deus, o Eterno, o Criador? Crê mesmo? Tem certeza? Eu creio no Deus de Israel. Crê mesmo? Tem certeza? Tem certeza mesmo? Mas você acha que quem tem poder é a sinistra? Você acha que quem tem poder é o pessoal da nação do olho puxado? Vocês acham que quem tem poder é o pessoal da religião da lua? E como é que vocês vêm com a falsidade dizer que vocês creem no Deus de Israel? Falsidade, hipocrisia. Vem conosco, Jesus. O nosso Deus Todo-Poderoso, Deus do mundo inteiro, Deus de todas as nações, Ele não está limitado. O Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aleluia, que gerou seu Filho, que já estava dentro dele, Ele só mandou a terra, Jesus de Nazaré. Vem conosco, Jesus, vem comigo, me ajuda, Jesus, me ajuda, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Esse Deus é todo poderoso. Se a sinistra tá fazendo alguma coisa no governo, é porque os crentes tá idolatrando política. E se os crentes não se arrepender, Deus vai permitir que a sinistra continue no poder. A Europa está toda enchendo daquele povo, mas o nosso Deus é maior que aquele povo. Se a Europa, se a América, se todas as Américas está enchendo daquele povo que quer pisar nos cristãos e nos judeus, vocês sabem quem é? Se esses lugares estão enchendo, é porque os filhos de Deus não estão andando na luz. E está dando lugar. Santo, santo é o nome do Senhor.
Tá dando lugar, sabe como? Com falsas pregações, falsas doutrinas, com política, com politicagem, com adorando a homens, adorando capital, capitalismo, dinheiro, Deus Mamon. Então, aqueles que se diz que crê no Deus de Israel, que está adorando o capitalismo, Mamon, que está vindo com falsas profecias de bajulação para agradar os outros, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus, caia por terra em nome de Jesus. Vem conosco, Senhor, vem conosco, santo é teu nome, santo é teu nome, santo é teu nome. A verdade vai ficar de pé, mas a mentira vai cair. Quando as falsas igrejas começarem a cair no Brasil, eles vão colocar a culpa na nação do olho puxado, eles vão colocar a culpa na religião da lua, eles vão colocar a culpa na sinistra. Só que eles têm que se prostrar de joelho e pedir perdão pro eterno Deus, pro Criador que está acima de todas as coisas. Mas eu ia falar outra coisa e já me distraí. Por causa de uma frase que uma menina de 8 anos usou, que ela ouviu num seriado brasileiro, que era para criança já. Seriado já tem quantos anos, meu Deus do céu? 50, mais de 50 anos que saiu esse seriado. Na TV Cultura. Mais de 50 anos. Okay? Se você não for das antigas, pesquisa. Então, esse seriado, que era cheio de magia, de malignidade, e os filhos dos crentes tudo assistindo, nada a ver, sabe aquele crente nada a ver? Nada a ver? O crente nada a ver. Não, nada a ver. Pois é, cuidado que seu filho pode estar sendo enganado por um demônio e você fica aí falando nada a ver. E aí, uma pessoa, uma criança, ela foi usar a frase que ela ouviu no seriado, que já passou na TV Cultura há mais de 50 anos, porque eu me lembro da época que ele passava. Eu não tinha nem 20 anos ainda, eu já estou com 65, mais de 40 anos. Então aqui é mais de uns 47 anos por aí. Não chegou a 50 anos não, ainda não, porque eu acho que eu tinha 18 anos na época. Eu já estou com 65, então deve ter mais ou menos 47 anos. Mas depois teve até repetição e tudo. Então, por causa de uma frase ali que uma menina de 8 anos usou com o bichinho de estimação dela, o mal entrou e perseguiu aquela menina para a vida toda. Mas vocês não têm ideia do que o mal mandava ela fazer. E o mal se passava como se fosse o tio dela. E eu não vou falar aqui porque é coisa muito maligna, vocês têm que ver o vídeo. O que o mal falava para aquela menina fazer. E o mal abriu a mente dela, ela via tudo, ela via o mundo espiritual, do engano, o mundo espiritual do engano. E depois, mais para frente, a mãe daquela menina começou a frequentar a igreja. A mãe não frequentava nada. Depois de mais acho que já estava mocinha já, sei lá quantos anos, a mãe começou a frequentar a igreja evangélica e levou os filhos. E lá, essa menina que já vinha desde os 8 anos de idade sendo enganada por uma entidade maligna das trevas, que já dá dom de visão para ela um bocado de coisa, lá ela começou, entre aspas, ser uma profetisa da igreja. Gente, toma cuidado, gente. Cuidado com a igreja que abre ali, você não sabe qual a procedência. Gente, olha, você quer saber? Eu vou falar real. É preferível que vocês vão na igreja católica do que vocês ir em qualquer igreja que vai abrindo por aí sem saber a procedência. E Melena, você tá doida? Você virou católica agora?
A igreja de Cristo todinha, ela tem que ser católica. E eu não estou falando da igreja romana. Eu estou falando da igreja universal. E que também não é essa igreja universal do Brasil. Eu estou falando da igreja de Cristo que está no mundo inteiro. A verdadeira igreja. É isso que é ser católico. De Roma é particular de Roma. Mas Deus usou ali a particular de Roma para levar o evangelho também, para pregar o Cristo no mundo inteiro. Ah, mas ele não prega direito. Olha, se prega direito ou se não prega, eu não sei. Eu só sei que quando eu nasci, o primeiro nome que eu ouvi falar, a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus de Nazaré, que morreu na cruz, foi através da igreja católica de Roma. De Roma, porque eu não tinha outro ministério lá. Até 15 anos de idade, eu morei num lugar que não tinha nenhum outro ministério, nem mesmo católico. Nem mesmo. Nem crente de espécie nenhuma outra. Deus já me amava ali, já me protegia, já me dava livramentos, mesmo eu com meus conflitos, eu também sempre tive muitos conflitos, porque eu não entendia nada do mundo espiritual. E depois dos 15 anos, 16, 17, 18, que eu fui conhecer a Bíblia, e foi através da Bíblia que eu fui aprendendo o que Deus queria da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso, gente, cuidado. Cuidado com a igreja que abriu ali na esquina e você não sabe a procedência. Cuidado, é melhor você ir na igreja católica. Deus me livre, lá tem idolatria. Você pega só a palavra de Deus. Deixa a idolatria de lado e pega a palavra de Deus. Pega o evangelho que está sendo lido. Chega em casa e pega a Bíblia e vai ler. Ok? Você tem que ter discernimento. Tem muitas igrejas chamadas de evangélica. As protestantes, o erro delas é de outro lado. O erro da protestante é porque elas dão mais valor para a ciência, para a psicologia, para a filosofia. É o outro lado, é o outro extremo. As protestantes têm esse extremo aí, sabe? Diz que conhece muita Bíblia, mas não conhece nada, porque se o Espírito Santo não revelar, não vai entender a Bíblia. Ok? Defende a Bíblia, só crê na Bíblia, mas se o Espírito Santo não revelar, você não vai entender a Bíblia, nem Novo Testamento, nem Velho, se o Espírito Santo não revelar. Então não adianta ficar aí brigando na internet, porque conhece mais a Bíblia que os outros. Se você não tiver o conhecimento do Espírito Santo, você não vai entender. Não vai nessa onda, como diz o povo. Ok? E aí aquela moça lá na igreja, depois ela encontrou com um rapaz, casou com um rapaz, ela tinha muito luta de viver aquele casamento, muito, porque o espírito das trevas não queria deixar ela viver a vida de casada normal, porque ela já tinha pactos com lá o suposto tio das trevas que acompanhava ela. E aí, mais para frente, depois de... Nem a moça não tinha discernimento, ela não sabia o que era de Deus, o que era do mal. Tem um monte de gente crente que não tem discernimento, não sabe o que é de Deus, e não sabe o que é do mal. Livra-nos, Senhor, da mentira. Eu peço perdão a Deus para as vezes que eu dei ouvido a mentira, e eu peço a Deus que limpa a minha mente das mentiras que eu dei ouvido, porque eu quero dar ouvido naquilo que o Espírito Santo de Deus me mostrar na Bíblia. E também o Espírito Santo de Deus pode falar comigo através de outras coisas. Deus fala de várias formas, de várias maneiras. O eterno Deus não está limitado. Quem limita é os crentes. Quem limita Deus é os crentes. Deus não é limitado. Ele fala com você através do que ele quiser. Ele falou com Moisés através de uma árvore. Ele falou com Balaão através de uma mula. Estiver na Bíblia. Então sua fé é muito pequenininha, sua fé é muito limitada. Então você não crê no Deus que você disse que é o Deus de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não está limitado. Ele falou com Balaão através da mula, ele falou com Moisés através de uma árvore. Mas você não crê, problema é seu. Eu creio que Deus pode falar através de várias formas.
Pessoas têm se levantado contra mim, pessoas arrumam confusão comigo do nada. E quando eu vejo uma pessoa falar assim para mim, e você não é pregadora? Agora eu entendi onde que o inimigo está ficando preocupado, é com a pregação. Vem comigo, Jesus. Ok? Quem julga, quem prega a palavra de Deus é só Deus, ninguém mais. Ninguém mais. Se Deus quiser pegar um servo dele, cheio do Espírito Santo, para ir lá falar, ó, vai lá falar com a minha serva, fala para ela pregar assim, assim, assado, Deus faz isso. Mas não é as trevas que vai vir da ordem que você deve fazer, que você não deve fazer. Vem conosco, Jesus. Vem conosco. Toda vez que as pessoas tocam no ministério da pregação da palavra de Deus para me atacar, aí eu já entendi logo, já entendi. Vem comigo, Jesus, tem compaixão. Salva todos. Abre a mente. Tem pessoas que elas não podem nem ter a mente aberta agora para discernir o bem e o mal, porque elas não vão aguentar, elas não vão entender, elas vão ficar loucas. Tem pessoas que, se Deus abrir a mente para dar o discernimento, elas é perigoso ficar loucas, porque elas vão ver tanta malignidade atuando dentro da própria casa, da própria família, através da televisão. Então é terrível, gente, através da televisão, através da internet, aquilo que as crianças assistem, aquilo que os adultos assistem. Gente, é tanta malignidade, gente, que se Deus abrir o olho de vocês, vocês vão ficar apavorados, é perigoso vocês ficar com problemas mentais. Depois vocês não entendem por que as pessoas aí pela internet falam que viu isso, viu aquilo, todo mundo duvida, todo mundo debocha, faz zoeira. Se Deus abrir a tua mente, se Deus te levar no inferno, eu não acredito que tem inferno. Tem pessoa por aí que fala isso. Eu não acredito que tem inferno. Pois eu queria que Deus te levasse tu, não precisa nem espírito, arrebatamento de sentidos, e mostrasse o inferno para tu. Que aí eu queria ver se depois você não ia acreditar que existia inferno. Aí eu queria que tu visse, você que duvida que existe o céu, você que duvida que... Olha, para o céu, Deus vai mostrar para quem Ele quiser, porque o céu é dele, aleluia, glória a Deus, para quem Ele quiser. Ok? Agora você que vive por aí dizendo que não acredita em inferno, eu quero que Deus permita que tu seja arrebatado, só no sentido, não precisa nem ser espírito, e veja o inferno, e veja quem está no inferno, para ver se você tem um pouco de temor ao eterno soberano. Ah, mas fulano falou que inferno é isso e aquilo. Ah, mas ciclano... O Senhor Jesus falou, quando ele pregou ali o seio de Abraão, que de um lado era o seio de Abraão, que era onde os justos estavam, e do outro lado era o Guiena, lugar de sede, de fome, de calor infernal, um lugar onde não tem paz. As pessoas sentem fome e sede. No inferno ninguém restaura. Quem morre aleijado, cego, doente, lá no inferno vai continuar. Então não tenha pressa de morrer. Se você não deixa que é Deus que nos recolhe na hora certa, você que esteja já morto, eu quero morrer. Você acha que lá do outro lado a vida é melhor do que aqui? Tem certeza? Vocês têm certeza que você está achando que vai morrer e vai ficar num lugar melhor do que a terra? Tem infernos aqui na terra, sim. Tem muitas pessoas que vivem já um pouco do inferno aqui na terra. Mas o inferno na terra, o do outro lado do mundo espiritual é pior. Pior do que esse inferno que você conhece na terra. Muito pior. Não vai nessa onda que eu quero morrer, porque você vai... A sua dor vai ficar 1000 vezes pior. Não se iluda. Vem conosco, Jesus, vem conosco.
Vem conosco que eu já saltei de novo, já esqueci de novo. Então aquela moça, depois que ela já tinha casado com um rapaz, ali é toda atrapalhada a vida com o casamento, porque ela tinha um pacto espiritual com um suposto homem que se passava por tio dela, que usava ela até sexualmente, uma criança maligna, coisa das trevas. Não era gente humana, não. Eu não acredito. Se você ver, você vai ficar 3 dias correndo com medo. E clamando a Deus de toda parte. Livra-nos, Senhor, de ver o maligno, porque eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus, meu amado, meu lindo. Eu quero estar aos pés de Jesus como Maria esteve, ao lado de Jesus como João esteve, para ouvir Jesus falar. Aleluia, vem conosco, amado Jesus. Cristo, Deus vivo, Jesus de Nazaré, o desprezado pelo seu próprio povo, que se tornou a coluna principal de toda a construção. Santo, santo. E aquela moça ali, agora aquele espírito não aparecia mais com o suposto tio. O espírito aparecia como suposto pai. Um suposto pai. E como suposto pai, ele prometeu que ia ajudar aquela jovem recém-casada e deu uma mentoria para ela. E nessa mentoria ela tinha adivinhação, ela já tinha adivinhação, porque as pessoas ganham muito dinheiro na adivinhação. Cuidado que a adivinhação, revelação do Espírito Santo é uma coisa, a adivinhação do capeta é outra coisa bem diferente. Não confunda. Não confunda, não confunda revelação com adivinhação. Revelação o Santo Espírito nos dá. Adivinhação é o Espírito do outro que dá. E ela adivinhava, ela olhava para as pessoas, ela sabia tudo. E ela já estava ganhando dinheiro com a mentoria, já estava acumulando mais de 15 mil pessoas no perfil. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, que as coisas começaram a dar para trás. As coisas começaram depois a dar para trás. Começou a dar para trás, não estava mais funcionando, não estava mais conseguindo ganhar dinheiro com a mentoria dela. E o marido fazia tudo que ela queria. Era crente evangélico, mas ficou igual o Acabe. Lembra que o Acabe e a Jezabel? Que o Acabe fazia tudo que a Jezabel queria? Oh, meu Deus, livra-nos. Oh, Pai, livra, Pai, as pessoas. Livra os teus, Pai, de ser como um Acabe. E aí, ela como uma pessoa humana, pensou na sua própria mente, ela já sabia que tinha as igrejas evangélicas e tudo, ela já tinha frequentado um tempo, que nesse momento ela começou a se afastar. Eu vejo muita gente por aí que por causa da mentoria está se afastando da igreja. E aí, quando ela voltou para a igreja, graças a Deus que ela caiu na igreja que tinha um pastor de verdade, pastor de Cristo de verdade, porque tem os falsos, mas os falsos é minoria, a maioria é de verdade, graças a Deus. Lembra lá que o Judas tinha 12 discípulos, 11 era do bem, mesmo com todos os seus defeitos que tinha, de Pedro, de Tomé, mesmo com todos os defeitos, mas eles eram de Jesus. E tinha o Judas. Então, tem muitos pastores do bem. Não vai falando que todo pastor é do mal, não, que você também pode cair num grande erro. Muitos pastores do bem, mas tinha o Judas. Então, você pode cair numa igreja que o pastor é Judas. Peça discernimento ao Senhor. Não vai em qualquer igreja que vai abrindo ali na esquina, não. Peça discernimento ao Senhor. Peça discernimento ao Senhor. Nem todas as igrejas estão com o Espírito Santo. E nem todas as igrejas foi aberta
porque o Todo-Poderoso deu a direção. Ok? Eu não acredito nem no fundador do protestantismo, eu não acredito nele. Ok? Ele podia até ter tido uma intenção boa, mas depois ele se deixou levar pelos amigos. Depois aí eram os amigos que comandavam a vida dele. Os amigos que nem crente eram. E é só você estudar a história que você vai entender. Não quero ficar falando mais isso aqui, porque as pessoas já estão com raiva de mim, porque as pessoas ficam cegamente acreditando nas coisas, quando você vai alertar, elas ficam com raiva de você. Então, ok? Cuidado com a igreja que foi aberta, que os pastores, os líderes, que nem pastor era, mas saiu das igrejas em rebeldia, ou às vezes era um falso pastor lá naquela igreja, e o pastor principal percebeu, aí ele sai com raiva de lá e abre uma igreja no nome dele próprio, já no espírito da rebeldia. Cuidado com quem abre igreja com espírito de rebeldia. Cuidado com esse negócio chamado reforma. Tem muita reforma por aí que é revolta, que é rebeldia, não é reforma coisa nenhuma. A Bíblia diz, nem que descer um anjo do céu pregando o teu evangelho, não aceite. O evangelho está nos evangelhos, no escrito apostólico, não precisa de reforma, precisa de obediência. Ô meu Pai, vem comigo, meu Pai, Jesus, vem comigo, o evangelho de Cristo não precisa de reforma, ele precisa de obediência. Não fica adorando as pessoas, Deus usa quem ele quiser. A Bíblia já tinha ido para a Inglaterra já tinha a Bíblia. No ano 1500, a Inglaterra já tinha a Bíblia, só que era proibida, eles não podiam falar da Bíblia, mas já tinha. Outros grupos já tinham partes da Bíblia e já pregava. Para com essa idolatria. O evangelho tem que ser, aleluia, glória a Deus, santo é o nome. O evangelho nós temos ele em mão. Hoje em dia todo mundo tem várias línguas e ninguém é melhor que ninguém porque traduziu uma Bíblia. Tem que pedir a misericórdia de Deus sobre a sua própria vida. Todos nós, ninguém é melhor que ninguém porque traduziu a Bíblia. A glória é sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pare de adorar homens. Para de adorar homens, para de adorar ministérios. Para de dizer, só o meu ministério que é o certo. Se liberta, isso é idolatria. Dê a glória a Cristo. As pessoas, elas querem ser glorificadas, elas querem que você se rasteje aos pés delas. E quando você não faz isso, elas ficam com raiva de você. Elas ficam com raiva. Porque elas querem que você se prostre delas, sabe por quê? Porque atrás delas tem um espírito maligno. Um espírito maligno que é adoração. Santo é o nome do Eterno. Vem comigo, Jesus, meu Deus. Por detrás das pessoas que quer que você se prostre diante delas, tem um espírito maligno que está usando a mente delas para fazer com que você indiretamente adore ele. Vem comigo, Jesus, vem comigo. Vem comigo. Me purifica de tudo aquilo que eu achei que era verdade e não era. Me purifica, Senhor. Gente, eu vou parar porque eu já falei muito. Vou terminar a história lá do vídeo. Quem já falei, quem quiser o vídeo, deixa escrito em algum lugar, procura meus perfis. Eu tenho Bíblia Diária. Não. Eu tenho perfil, eu tô gravando vídeo no perfil Cristã Helena de Almeida. Eu tenho o Facebook Cristã Helena de Almeida. Eu tenho a página lá do YouTube Comunidade Unida de Cristo Helena. Eu tenho Instagram também, que eu coloquei agora Helena Cristiana. Então, se você quiser deixar algum recado para mim,
pedir o vídeo, eu mando. Não é muito, né, a minha pregação não é, eu não recebo aplausos da minha pregação, das minhas, não é nem pregação, eu não faço pregação, eu dou uns alertas. Então eu não ganho dinheiro com isso, graças a Deus, para honra e glória no nome de Jesus, eu não ganho dinheiro com isso, não ganho aplauso com isso, graças a Deus, para honra e glória no nome de Jesus. E tem muita pessoa que não gosta do meu jeito de pregar. Pregar modo de dizer, vocês entenderam? Ok? Gente, eu vou colocar esse texto depois debaixo do vídeo, mas que eu já me distraí, nem li o texto. 2 Coríntios 11, começando no versículo 13, diz assim: esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. Apóstolo, pastor, profeta, pode ser qualquer um, ok? O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo suas obras. Ok? Vive uma vida falsa, vai para um falso céu, não vai para o verdadeiro, não. Vive a vida falsa, é um falso anjo de luz, são falsos ministros e eles vão para um falso céu. Ok? Porque as suas, aqui, ó, no entanto, será segundo as suas obras, o fim será segundo as suas obras. Prega um falso evangelho, viva, não tem falso evangelho, mas é a forma de interpretar. Faz interpretação errada do evangelho. Se passa por anjo de luz, mas é as trevas. O final deles vai ser no falso céu, que não, eles não vão para o céu coisa nenhuma, eles não vão para paraíso coisa nenhuma. Tem muita gente por aí que eles já nem crê que vai mesmo, gente. A glória deles é só essa da terra, gente. A glória deles é só o que eles têm aqui na terra. Tem muitos cantores gospel, pregadores entre aspas, apóstolos, profetas, pastores, rabinos, padres e tudo enquanto que se envolve a política, a religião. Ok? Que eles pregam falso e vai cair no falso. Eles pensam que vão ser salvos e não vai. Eles pensam que vão para o paraíso e não vai. Porque o final deles é a segunda obra deles. Que, ó, parece bem normal que seus... Ó, gente, guarda isso. Crente não presta atenção na Bíblia. Esses tais são os falsos apóstolos, operários desonestos. Apóstolo aqui você pode colocar para todos os líderes de religião que existem nos dias de hoje. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos que disfarçam em apóstolo de Cristo ou em outra coisa de Cristo. É todos os falsos que se apresentam como um novo evangelho, como uma nova interpretação, como se disfarçam de apóstolo de Cristo, se disfarçam de apóstolo de Jesus de Nazaré, se disfarçam de apóstolo de Yeshua, de rabino de Yeshua. Cuidado, tem muito falso rabino de Yeshua por aí pela internet, cuidado. Se disfarçam de apóstolo de Yeshua. Não, lá na internet eles falam rabinos. Ok? Vamos lá. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ah, mas eu vi uma luz. Ah, mas veio de branco um homem falar comigo. Veja se os cravos dos pés dele e da mão dele, esse homem de branco que veio falar com você. Veja se ele confessa que Deus veio em carne. Vem Jesus comigo, me ajuda. O que não é de espantar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministro de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo suas obras de mentira. Vai ter um céu de mentira. Repito, não me queiram tomar por um louco, nem a mim. Aqui quem está falando é Paulo, mas nem a mim. Repito, não me queira tomar por um louco. No mínimo, aceitai-me como tal, para que também eu possa me gloriar. Então, o apóstolo Paulo, ele alertava as pessoas contra isso. E os outros falavam que ele era louco. Por quê? Porque o inimigo vai preferir que as pessoas fiquem na mentira. Quando você vai alertar alguém, as pessoas que elas vão alertar os outros, elas são chamadas de loucas, de doentes mentais, de falsos profetas. Os verdadeiros profetas são chamados de falsos profetas. E os falsos profetas são chamados de verdadeiros. Tá tudo invertido as coisas, gente. O mundo está invertido, gente. Até na igreja está invertido. Os falsos profetas são chamados de verdadeiros e os verdadeiros profetas são chamados de falsos. Mas eu falo profeta, modo de dizer, mas para ser pastor, apóstolo, rabino, padre, para ser tudo. Cuidado, peça a revelação, peça a ajuda de Deus. Se santifique, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Se liberte do espírito maligno das trevas que age através do álcool, do sexo. As mais áreas que é usada, o espírito das trevas, a mais área que ele usa é o sexo. Mais área, a área do sexo pega pobre, rico, religioso, não religioso, homem, mulher, criança, qualquer espécie. A área das trevas afeta a parte sexual, é nojento, é imundo, é imundo. É imundo. Você pensa que é meu corpo que tem prazer, mas você não sabe quem está dirigindo o teu corpo. É meu coração que ama, meu coração que tem desejo. Você não sabe quem está guiando teu coração, tua mente. Você está sendo dirigida por um demônio da área sexual e está achando que meu corpo necessita. Não, o demônio que está te usando que necessita. Livra-nos, Pai, santo, santo, santo. Caia por terra esse espírito maligno das trevas que usa a parte sexual dos seres humanos. Nojento esse espírito maligno das trevas que usa a parte sexual do ser humano. Nojento, imundo. É imundo, é nojento. Livra-os nossos, Pai, dessa imundícia. É uma das áreas mais usadas, é a parte sexual, é imundícia pura. É imundícia pura. Livra-nos, Senhor. Crentes, muitos crentes sendo usados na parte sexual. Mulher que vai para a igreja com uma roupa para chamar a atenção dos homens, não importa se ela é casada, não importa se ela é pastora, não importa se ela é bispa, se ela está indo para a igreja com aquilo para chamar a atenção dos outros, dos homens, da carne, fazer os seus desejos carnais, porque está ardendo em chamas. Isso é do capeta. E o final é segundo as suas obras. Livra-nos, Pai, do engano, da mentira, da falsidade, da vaidade, é tanta coisa maligna que tem nesse mundo. Não é errado uma mulher pregar, não. O que é errado é a mulher usar o seu corpo para atrair homens e tá com a Bíblia na mão, se passando de santa. Isso é o erro. Quando Paulo falou para aquelas mulheres, as mulheres estão proibidas de falar na igreja, porque elas estavam falando besteira ali na igreja, elas estavam pregando o evangelho, elas estavam falando besteiras na igreja. E se está falando besteira, tem que mandar calar mesmo. Porque a igreja não é lugar de falar besteira. Elas ficavam discutindo com os maridos lá na igreja, e Paulo falou, olha, vai perguntar essas coisas lá para os seus maridos em casa. Aí vem o religioso é terrível, gente, ele usa a Bíblia e ele é terrível.
terrível. Não, mulher, não pode pregar. Quem primeiro levou a notícia que Jesus ressuscitou foi uma mulher. A mulher de Samaria foi lá e pregou para a cidade toda. Mas o religioso quer negar isso. Eu já debati com um religioso. Ele era super católico. Aí ele teve uma decepção com a esposa. E aí ele foi para a igreja evangélica. Chegou lá, ele virou outro religioso na igreja evangélica. Tem gente que é assim, só troca de religião. Vai ficar religioso. Aí você fala assim, mas a mulher samaritana pregou. Não, mas as pessoas só acreditou quando Jesus chegou lá. Ai, gente, para de ser hipócrita. Assuma que Deus usa o que Ele quer na hora que Ele quer. E que Ele fala através da Bíblia, através da árvore, através da mula. Agora, quem não conhece o Deus de Israel diz que crê, mas não sabe nem quem é. Aí fica inventando moda. Fica limitando Deus. Fica dizendo que Deus tem que fazer o que elas querem. Deus faz o que Ele quer, não o que você quer. Falsos profetas, bajuladores de políticos, bajuladores de líder religioso. Cai por terra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cai por terra. Vem comigo, Jesus, me ajuda, cubra eu e a minha casa. Aqueles que se levantam contra a verdadeira palavra que eu prego, vai se arrepender, vai pôr o joelho no chão e vai pedir perdão para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vos deixo aqui. A mulher, no final da história, a mulher, quando ela viu que toda aquela enganação não estava funcionando, porque chega uma hora, Deus permite até uma certa hora, gente. Depois quando Deus corta, parou, chega. E aí ela foi para a igreja. Graças a Deus que naquela igreja que ela foi tinha um pastor de verdade. E ela ficava endemoniada na igreja. Ela xingava o pastor. Porque agora ela já estava sendo desmascarada. Aquele espírito que estava nela já estava sendo desmascarado. Não dava mais para enganar. Já tinha enganado em outra igreja, mas naquela última ali não dava mais para enganar. Então o que ela fazia? Ela ficava xingando o pastor. Mas o pastor teve paciência. Ficava endemoniado, ficava xingando. O pastor teve paciência. E o resultado, sabe o que foi? Foi que ela se converteu e foi liberta, de verdade. Para honra e glória no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vos deixo aqui, já falei bastante, já tem todas as dicas aí. Quem vier assistir o vídeo vai ver. Pai Shalom de Cristo, que o eterno Deus abençoe os que são verdadeiros em desejar conhecer o verdadeiro evangelho, que o eterno Deus abençoe e abra a mente. Dê a vida, dê a saúde, dê a paz e queira o verdadeiro evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai Shalom.